Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é pela Muralha do Atlântico, da França até a Noruega. Mas antes de conhecermos em detalhes a fortaleza de Hitler, não se esqueça de participar da promoção aqui do canal, dos 200 mil inscritos e dos 80 anos do dia D. Você comprando a camisa do Viagem na História, concorre a um pacote de viagens para celebrações na Normandia em 2024. Você vai receber um cupom para concorrer a um pacote de viagens completo para os 80 anos do dia D. Aproveite essa promoção. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Viu como é importante vestir o uniforme do Viagem na História? Aproveite! A engenhosidade alemã, especialmente voltada para a guerra, passou a impressão para os alemães de que eles estariam protegidos de uma possível invasão aliada. Construíram então fortificações desde a França, passando por toda a costa voltada para o Atlântico e para a Inglaterra, até a Noruega. E se posicionaram achando que era possível repelir o movimento inimigo. A Muralha do Atlântico foi uma linha de defesa dos alemães erguida durante a Segunda Guerra Mundial. E ela era imensa, se estendia desde a fronteira da França com a Espanha até a Noruega. Obviamente não em uma linha contínua, pois, embora nunca tenha sido completada, ela era a defesa contra uma hipotética invasão das tropas aliadas, com origem na Inglaterra, através do Canal da Mancha ou do Oceano Atlântico. O seu projeto foi concebido pelo mesmo autor da linha Siegfried, outra linha de defesa esta por terra dos alemães, o engenheiro Fritz Todt, e os trabalhos foram empreendidos com recurso de mão de obra forçada. Foi criada uma organização, a Organização Todt, que fornecia mão de obra, além de organizar suprimentos, maquinários e transporte para a construção da Muralha do Atlântico. Muitos desses trabalhadores eram alemães, mas empresas de construção em países ocupados também disputavam os contratos. As empresas poderiam se inscrever para o trabalho nas organizações Todt ou também poderiam ser recrutadas. A mão de obra na construção da Muralha do Atlântico era composta por voluntários qualificados, engenheiros, projetistas e supervisores, que eram bem pagos e bem tratados. Depois vieram os trabalhadores voluntários, muitas vezes técnicos qualificados, como carpinteiros, encanadores, eletricistas e metalúrgicos. Esses também foram pagos, tiravam férias e também foram bem tratados. Depois veio o trabalho forçado não qualificado, pago muito pouco e tratado com bastante severidade. E por fim, para completar a Muralha do Atlântico, veio o trabalho escravo, eficaz, pouco pago, mal alimentado e tratado com muita dureza. O sistema Regelbau, a construção padrão, usava projetos padronizados para cada um dos mais de 600 tipos de bunkers e casamatas pré-aprovados, cada um com uma finalidade específica. Eles incorporaram recursos padrão, como portas de entrada em ângulo reto, entrada de ar blindada, portas de aço de 30 milímetros, ventilação e telefones. A padronização simplificou a fabricação de equipamentos, o fornecimento de materiais e o controle orçamentário e financeiro da construção. No início de 1944, com uma invasão aliada da Europa ocupada pelos nazistas se tornando cada vez mais provável, o marechal de campo Erwin Rommel foi designado para melhorar as defesas do muro. Ele acreditava que as fortificações costeiras eram inadequadas e começou a fortalecê-las. A principal preocupação de Rommel era o poder aéreo aliado. Ele temia que qualquer contra-ataque alemão fosse desmantelado por aeronaves aliadas muito antes de que pudessem fazer a diferença. Sob sua direção, centenas de casamatas de concreto armado foram construídas nas praias, ou às vezes ligeiramente no interior. A sensação de estar aqui dentro é meio sufocante e imagino que durante a guerra ela era no mínimo assustadora. É apertado, é pesado e o inimigo atirado. Minas terrestres e obstáculos antitanques foram plantados nas praias e obstáculos subaquáticos e minas navais foram colocados dentro da água próxima à costa. À época, pouco se sabia que minas sensíveis ao toque
foram colocadas no topo dos obstáculos da praia. A intenção era destruir as barcaças de desembarque aliadas antes que pudessem descarregar os soldados nas praias. Foram instaladas cerca de 6 milhões de minas nas águas, junto à costa ou nas próprias praias. As defesas da muralha eram mais densas na região do Estreito de Calais, na França, onde muitos militares alemães acreditavam que seria o ataque aliado. O ponto principal de toda essa linha que compunha o Atlântico Wall, a muralha do Atlântico, foi as Ilhas do Canal, que ficavam no Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França ocupada pelos alemães, que também ocuparam as ilhas britânicas do canal. E ali instalaram as melhores fortificações de toda a linha defensiva da muralha do Atlântico. 10% de todo o recurso de toda a muralha do Atlântico foi concentrada nas ilhas do canal. No entanto, essas fortificações se provaram também inúteis, porque quando houve a invasão do dia D, os aliados simplesmente deram a volta à ilha, deixando os alemães cercados e ali ficaram até o final da Segunda Guerra Mundial, quando se renderam. A construção da muralha do Atlântico teve uma propaganda forte dos alemães durante a guerra, principalmente entre os seus camaradas, para que eles se sentissem protegidos da invasão que viria. No entanto, nada adiantou. Dentro do roteiro que fazemos com um grupo de brasileiros, e você está convidado a participar, por toda a Normandia, um dos pontos mais importantes é exatamente um centro de controle alemão, em 1944, da Muralha do Atlântico. Hoje é um museu, o Museu da Muralha. Vale a pena conhecê-lo. Vamos então acompanhar a visita ao Museu da Muralha do Atlântico e vocês vão começar a ter uma ideia de como eram essas fortificações. Esse aqui é o Museu da Muralha do Atlântico. Essa muralha foi uma construção alemã que visava repelir a invasão. Invasão essa que aconteceu no dia 6 de junho de 44 e que toda essa muralha aqui não foi possível conter a fúria das tropas americanas, inglesas, canadenses, enfim, das tropas aliadas. Hoje essa construção feita pelos alemães é um museu, vocês vão ver as imagens da nossa visita ao museu, um museu que conta o dia a dia dos alemães que viviam dentro das fortificações esperando a invasão. E vocês vão ver como eles eram organizados, o armamento que tinham, como que eles ficavam lá dentro e a rotina de como era o dia a dia dos soldados alemães aqui. É muito interessante, vale a pena para você ver por uma outra perspectiva a luta aqui na Normandia. É um museu muito completo, um museu que tem armamentos tanto do lado externo quanto do lado interno. Do lado externo, por exemplo, tem barcaças de desembarque. Aliás, a nossa breve tropa, pôde experimentar a sensação de desembarcar de uma dessas barcaças. Vocês estão vendo aí as imagens, Parabéns e obrigado aos nossos colegas pela companhia nessa jornada. Um abraço para vocês. Vocês têm então do lado externo vários armamentos e equipamentos e do lado interno o foco é na resistência alemã. Então o museu se torna um museu muito completo no sentido de mostrar a rotina do dia a dia dos alemães dentro das casamatas da Muralha do Atlântico. Visitá-la é fundamental para você ter uma compreensão de como foi o dia a dia, como que os alemães se prepararam e como eles reagiram ao desembarque. Ao longo dos vários pisos e por dentro das espessas muralhas de concreto, você encontra muito bem preservados esses uniformes, armamentos, equipamentos e nos dão uma noção de como era a vida dos defensores alemães ali naquelas praias. No topo você tem uma vista da praia e essa fortificação ela servia muito mais como
observação do que como ponto de artilharia, tanto é que não existem grandes canhões instalados nessa casamata específica, que hoje é o museu, e de lá os alemães observavam. Você tem os telêmetros em que eles mediam a distância para orientar a artilharia no caso de um ataque inimigo, e você tem também uma série de equipamentos já muito modernos para aquela época. Esse tipo de fortificação, ele serviu como referência para outras fortificações na época, embora a dinâmica da guerra, logicamente, levou você a abandonar esse tipo de fortificação. A guerra passou a ser muito mais dinâmica. Os alemães resistiram o que puderam nessas fortificações, e depois da queda da praia da cidade de Ouistreham, no encaminhamento das tropas britânicas em direção a Caen, o edifício começou a ser preservado. Para nossa felicidade, estudamos, que gostamos de saber mais sobre como foi o conflito, ele está totalmente à disposição para que você visite, para que você interaja, que você tenha a real experiência de como foi a luta naquele local. Uma outra coisa muito bacana que tem nesse museu é uma lojinha simples, porém recheada de equipamentos, de memorabilia, capacetes, uniformes, uma série de coisas que você pode comprar para levar um pedacinho ali da muralha do Atlântico, da Praia de Soor. Esse museu nós também visitaremos no nosso roteiro na Normandia. E vocês viram o quanto era bem construído, bem equipado. Os alemães, em termos de tecnologia, sempre estavam na vanguarda, ou seja, à frente do que estava se desenvolvendo naquele momento. E muito dessa tecnologia foi usada na muralha do Atlântico. Vamos ver agora uma outra parte da muralha do Atlântico, dentro dessas fortificações implementadas pelo Rommel no período final da construção, um pouco antes da invasão, que são as baterias de Lons-sur-Mer, bem nas praias do dia D. Esses campos de trigo hoje substituem os campos de guerra onde o sangue jorrava. Hoje, essa região produz muitos alimentos e sobrevive do turismo e da agricultura. Parte da estrutura da muralha do Atlântico fica bem visível. Eles estão de frente para o mar, e os canhões que ali instalados eram canhões que tinham alcance de vários quilômetros, então era uma ameaça representativa às tropas que desembarcaram no dia D. Do penhasco ali de Lons-sur-Mer você consegue avistar as outras praias, inclusive o Porto Mulberry, que foi um porto artificial que foi construído exatamente para que as tropas aliadas conseguissem desembarcar seus suprimentos. Essa aqui é uma das baterias aqui em Lons-sur-Mer, na Normandia. Como vocês viram, a costa está próxima e essas baterias fazem parte da fortificação da muralha do Atlântico, construída aqui pelos alemães para defender essa parte da costa contra uma possível invasão aliada, invasão essa que veio em 6 de junho de 1944. Essas baterias foram operacionais e hoje são uma atração turística, especialmente nessa ocasião da celebração da invasão da Normandia. Esse é um dos lugares que vocês vão conhecer o ano que vem, quando novamente estaremos vindo aqui com um novo grupo para visitar a França, visitar a Bélgica, a Holanda, mas em especial visitar essa parte da Normandia e ver um pouco da história ainda viva por aqui. No Lons-sur-Mer você tem um mini acampamento e depois você vai caminhando em direção às baterias, no meio de um campo de trigo. Você pode entrar dentro da casa-mata, ainda estão lá instalados os canhões, e é uma imagem, talvez uma das imagens mais marcantes da Normandia, seja exatamente as baterias ali instaladas. Visitá-las também foi para nós
motivo assim de muita satisfação por estar em um outro local tão histórico quanto os outros primeiros que a gente visitou em nossa viagem. Foi muito bacana estar em Aqui em Longues-sur-Mer, Normandia, uma bateria com 3 canhões bem preservados, com 4 bunkers bem preservados, dá para ver muito bom. A cada lugar que a gente visita, aumenta mais a vontade de conhecer, porque está tudo muito bem preservado, os museus são espetaculares, os locais históricos estão preservados e muito bem visitados. As pessoas que vêm, elas se envolvem de um caráter histórico e se caracterizam com roupas, uniformes, equipamentos, veículos. É como se você estivesse na Normandia durante a invasão. Então é uma emoção única que nós recomendamos. A experiência da época, muito bacana. Nós recomendamos para todo mundo, se puder um dia vir aqui, e se for conosco, melhor ainda, porque nós estaremos voltando o ano que vem com outro grupo para visitar toda essa parte da região. Estaremos guiando vocês por essa parte, né? Vamos fazer. Vamos fazer, depende de você. É uma experiência inesquecível que vocês vão ter e nós vamos ter o maior prazer de guiar vocês. A gente reparte essas visões aqui desse pedaço da Europa e dessa história que ainda está viva aqui. Próximo às baterias de Longues-sur-Mer está o local onde o piloto brasileiro e que lutou pelas forças aliadas teve o seu avião abatido, Pierre Clostermann. Viram como as baterias estavam muito bem posicionadas para defender e como elas suportaram o pesado bombardeio dos navios que participaram do dia D e dos aviões também. Ou seja, foram muito bem construídas. Os aliados só conseguiram superá-las porque o volume de poder de fogo e de material dos aliados era muito grande, concentrado somente naquele ponto. Mas a muralha do Atlântico não era só na França. Como a Holanda também tinha uma linha costeira que era tentadora para os aliados, ali foram construídas milhares de fortificações que estão de pé, muitas delas, até hoje, servindo até de residência para os holandeses. Na Holanda, onde somente em Haia, por exemplo, foram construídas mais de 1000 casamatas e hoje ainda existem mais ou menos umas 500 casamatas ou enterradas totalmente na areia da praia ou ainda sendo utilizadas pelos holandeses. Como a Holanda era um ponto extremamente estratégico para os alemães, eles fortificaram muito e por todo o país existem casamatas da muralha do Atlântico, por toda parte. E é muito bacana visitar alguns desses locais, porque é um pedaço da história que ficou preservado e mostra como era a engenhosidade dos alemães na construção da muralha do Atlântico. Na Holanda mora o meu cunhado, o Han de Looper. Você já conhece ele aqui do canal. E ele vai nos passar mais detalhes. Não é isso, Han? A casa aqui atrás é um exemplo de um bunker que virou casa depois da guerra. Temos vários exemplos assim em Haia. Aqui atrás é um dos melhores. Um bunker enorme e aí em cima fizeram uma casa. Aqui temos a peça mais interessante, mais especial da coleção do acervo deste museu, que é um Lichtsprechgerät, aparato para comunicar por luz, de verdade por infravermelho, sistema que dava para enviar e receber sinais que foram passados aí a vários pontos dentro da cidade da Haia, em cima dos bunkers, e usaram então sinal de infravermelho que não era algo que os ingleses, os aliados já conheceram, então era um código, uma forma de comunicar completamente segredo, completamente seguro, que os alemães usaram já na Segunda Guerra Mundial como uma primeira forma, de verdade, de quase uma forma de internet.
Aqui temos fotos que mostram como os bunkers foram disfarçados como prédios normais. Então aqui parece uma loja, um bar, aqui uma loja de tabaco e aqui outros bunkers aqui perto em Scheveningen que foram pintados também como camuflagem contra ataques. Aqui temos uma defesa deste bunker, que era um sistema para jogar fiamas nos visitantes. O Han teve a oportunidade de visitar parte da muralha do Atlântico que fica na ilha de Walcheren. E ali ele comprovou todo o gigantesco trabalho empreendido pelos contratados e pelos prisioneiros e até pelos escravizados dos alemães nessa construção que ainda está ali na Holanda, deixando uma marca daqueles tristes tempos. Aqui estamos no Bunker Museum, o Museu do Bunker em Zuid-Hollanda, parte do Atlântico e parte da defesa da ilha de Walcheren. Aqui estamos ao lado atrás dos túneis. Os bunkers que tinha ao outro lado, com canhões e tudo, aqui em Zeeland, todo foi destruído depois da guerra, para não deixar restos disso. Aqui então ficam só dois destes bunkers, que eram bunkers para 20 soldados cada um, aptos para lutar, soldados de há 50 anos, ou, por exemplo, doentes ou feridos, mas o sistema de bunkers todo junto ficou bastante forte e era difícil de liberar Walcheren. Em Zeeland tinha uma parte grande do Atlântico, o sistema de defesa que começou aí em França e continuou por Bélgica, Holanda, Dinamarca, norte da Alemanha e também para a Noruega. Este sistema enorme que foi construído por a organização TOD, a organização Morte, e foi um sistema enorme de bunkers e outras proteções, como temos aqui, para prever tanques e blindados e também soldados entrar no continente da Europa. Uma outra coisa que é bem característica da Atlantic Wall, da muralha do Atlântico, são os dentes de dragões. Ou seja, o dente de dragão é aquele triângulo de concreto que visava impedir o avanço dos tanques. Então os alemães intercalavam dentes de dragão com casamatas e planejava dessa maneira impedir o avanço da invasão aliada quando ela viesse, inclusive aí na Holanda, onde estão esses dentes de dragão que o Han está mostrando. Em sua visita ao bunker do Atlantic Wall em Haia, na Holanda, o Han teve a oportunidade de entrevistar Boudewijn van Nuys, que é um voluntário do Museu da Muralha do Atlântico naquele local. E ele falou um pouco sobre o tipo do bunker. Aqui estamos com um dos voluntários do Atlantic Wall Museum aqui em Haia, Scheveningen, Boudewijn van Nuys. Boudewijn, bem-vindo, muito obrigado por mostrar-nos este complexo. Eu vou falar um pouco no holandês para fazer uma entrevista com o Boudewijn. Boudewijn, dankjewel dat je ons te woord wil staan. Ja, welkom. Dankjewel. Wat voor bunker bekijken we hier? Inicialmente, Boudewijn fala da fundação
dos voluntários que mantêm as instalações da Atlantic Wall e que já receberam brasileiros, explicando que 13 bunkers em Haia estão abertos, sendo que no total 1000 bunkers foram construídos como parte da linha de defesa do Atlantic Wall e 500 ainda existem, outros foram destruídos, foram reformados. Muitos destes 500 estão embaixo da terra, embaixo da areia, foram soterrados. Ele explica também sobre os 3 bunkers que se pode visitar, inclusive o museu, e explica o bunker principal, que tem 3 metros de concreto, as letras ST, porque fazem parte do layout pré-determinado e modelo em toda a linha da Muralha do Atlântico, explica um pouco também da vida no bunker e em seguida manda uma mensagem especial para todos os brasileiros, nos convidando a visitá-lo. Que todos os brasileiros são bem-vindos aqui. Após conhecermos as fortificações da Muralha do Atlântico na França e na Holanda, chegou a hora de darmos uma olhada também na Muralha do Atlântico na seção escandinava, ou seja, na Noruega, na Dinamarca, que protegiam esses territórios de uma possível invasão aliada e que, inclusive, Adolf Hitler tinha plena convicção que a invasão viria nesta região. Mas além da Holanda, a Muralha do Atlântico se estendia até ao norte, passando pela Dinamarca, pela Noruega, enfim, toda a face europeia voltada para a Grã-Bretanha estava teoricamente amuralhada, ela estava teoricamente protegida atrás de muros. Mas, como nós sabemos, nada que pudesse segurar a força dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ficaram as marcas da Muralha do Atlântico, ficaram as construções e a engenhosidade alemã voltada para a guerra. Sem sombra de dúvida, isso tudo é um memorial, um monumento dedicado ao esforço de guerra inútil. Como vocês viram, até hoje as marcas da Muralha do Atlântico, as construções, os bunkers e até o armamento estão no mesmo local. O que mostra que o conceito da Muralha do Atlântico poderia ter funcionado, não fossem alguns erros de decisão de comando que enfraqueceram a construção tão sólida. Espero que tenham gostado desse tour pela Muralha do Atlântico. Não se esqueça que você pode conhecê-la no nosso roteiro, que a gente faz todos os anos. E você pode, inclusive, ir de graça se comprar a camisa do Viagem na História e for sorteado no cupom que você receberá de um pacote para os 80 anos do dia D, em 2024. Para a Normandia, Bastogne e afins. Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Bom, dito isso, novamente espero que você tenha gostado do programa. Se gostou, dê um like, não esqueça de deixar o seu comentário e também se inscrever no canal. E eu volto logo com mais histórias. Até mais!